As pessoas veem sua ousadia ao defender Jesus Cristo e permanecer na palavra de Deus. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out. Come on and lift up your hands. Lift up your hands and sing. And great are you, Lord. We are you, Lord. And great are you, Lord. We honor you, yeah. And great are you, Lord. King Jesus. And great are you, Lord. Somebody, you gotta shout a praise. Woo! Come on, lift him up in this place. This is your house, Lord. This is your house, Father. We magnify and praise you. Woo! Hallelujah! If you love Jesus, somebody shout amen in this place. Come on. All right, we're getting out of hand here. Nós nos mudamos para a Austrália. E quando fomos para a Austrália, nós não sabíamos que os aborígenes não eram convidados para ir às igrejas. E então nós não sabíamos. E nós estávamos lá, estávamos vivendo lá, estávamos em um prédio, era um prédio de banco, era originalmente um prédio de banco que tinha sido fechado porque a economia naquela região era tão terrível. E nós estávamos acostumados a ganhar as pessoas nas ruas, e Tiz e eu estávamos andando, e nós morávamos a uns 2 quarteirões da igreja, e nós vimos uma família aborígene, fomos até eles e dissemos: "Ei, nós estamos apenas começando uma igreja aqui." E então eles recuaram, encostaram na parede, e nós ficamos pensando: "O que é isso, Tiz? Eu preciso tomar um banho?" Mesmo que não seja sexta-feira. E eu descobri que essas pessoas aborígenes tinham medo de pessoas brancas e, de fato, nós ouvíamos uma mensagem de que os aborígenes não tinham alma. E então nós tomamos uma decisão de que nós íamos fazer aquilo. Nós íamos alcançar as pessoas das ruas. Não importa quem elas sejam, nós queríamos alcançá-las e nos disseram mais uma vez: "Sabe, você nunca vai conseguir ninguém com dinheiro. Você nunca vai conseguir ninguém com dinheiro. Mas eu preferi ter o favor de Deus do que as finanças do homem." E sabe, nisso tudo Deus nunca nos decepcionou. E depois da Austrália, nós abrimos 2 igrejas lá e nós encontramos um prédio, estabilizamos lá e voltamos e fomos para Portland. E quando nós estávamos em Portland, a nossa igreja era 1/3 de negros, 1/3 de brancos e 1/3 de hispânicos. Então eu fui para Israel e eu percebi que nós fomos enganados sobre a Bíblia, que nós não substituímos Israel. Nós fomos enxertados, como Paulo disse. E então eu voltei com essa tremenda revelação de que, sabe, nós precisamos estar com o povo de Israel, precisamos estar com o povo judeu ao redor do mundo. E que esta é a vontade de Deus. Houve pessoas me mandando ameaças de morte. Olha, você é um herege porque nós substituímos Israel. Deus já terminou com o povo judeu. Deus já terminou com Israel. Havia pessoas se levantando e saindo da igreja.
dizendo Deus nunca vai tocar o povo judeu. E quando nós vimos as pessoas indo embora, nós tivemos que tomar uma decisão. Nós vamos ficar com o que Deus nos disse ou vamos ficar contando o número de pessoas e o dinheiro delas que estão deixando a igreja? E nós tivemos que tomar uma decisão. E tivemos que ser ousados. Então nós vimos um grande avivamento e a igreja cresceu e nós tínhamos 12 milhões de dólares livres de dívidas em um novo prédio. E eu quero dizer, aquilo estava acontecendo. E se tinha algo acontecendo em Portland, éramos nós. Quero dizer, nós crescemos, era uma máquina. Nós fazíamos conferências bíblicas para alcançar os pastores caídos. Eu estava realmente aqui em Dallas e Deus falou comigo assim: o pastor deve deixar as 99 e ir buscar a ovelha. Mas e se o pastor cai, quem vai buscá-lo? Deus disse, vá atrás daqueles que foram removidos do corpo de Cristo e traga-os de volta. E assim eu disse à nossa igreja, nós vamos começar a fazer uma conferência para alcançar pastores e suas famílias que estão lutando, que estão saindo do ministério, que estão desistindo. E então nós mal sabíamos que a nossa última conferência teria 650 pessoas em nossa igreja como voluntários que tiraram a semana para ministrar aos pastores e incentivá-los antes mesmo de, nos portões dos aeroportos, e os pastores estavam todos desanimados e nós não conhecíamos ninguém. Alguém falava o nome deles para nós e a nossa equipe ficava esperando por eles no aeroporto com balões e bandeiras e dizendo, seu melhor ainda está por vir, vocês conseguem. E isso era simplesmente incrível. E a última conferência que nós fizemos no domingo de manhã, eu nem me lembro do que eu preguei, mas eu disse, você vai conseguir, não se deixe abater, não desistam. E foram 38 casais de pastores que se levantam no domingo de manhã, se comprometendo, e eles eram pastores, dizendo que iriam ligar para casa na segunda-feira e cancelar seus divórcios. Então foram milhares de vidas sendo restauradas. Algumas igrejas começaram a dizer, eles disseram, Deus está tentando eliminar, como eles falavam, Deus está tentando limpar o corpo de Cristo. E o Huck está tentando ficar com todo o lixo. E eu vou te dizer uma coisa. É preciso ousadia. Quando você olha, eu penso sobre isso, eu acho uma das histórias mais incríveis é que nossas igrejas sempre foram cheias de viciados em drogas e prostitutas e de membros de gangues. E quando estávamos em Adelaide, Austrália, nós estávamos apenas começando a igreja e que não era um bom bairro. E uma motocicleta parou e havia um homem pilotando a motocicleta e uma garota, Mick e Michelle, na garupa. E ela era uma prostituta. Mas ela era uma prostituta em uma cadeira de rodas, porque ela teve uma overdose de heroína e ficou deitada por 3 dias em um prédio abandonado e todos os seus músculos se atrofiaram. E então eles vieram e entraram e o Mick era o chefão e a Michelle era a prostituta e eles foram gloriosamente salvos e eles se tornaram líderes no reino de Deus. Eu me lembro de que Tiz e eu estávamos no aeroporto, nós estávamos voltando para os Estados Unidos, deveria ser umas 6 da manhã e estava chovendo em Adelaide e estávamos parados no sinal e um dos nossos funcionários estava dirigindo e estava chovendo demais e uma moto parou ao nosso lado e era Mick e Michelle e estavam indo para nos encontrar no aeroporto. Nós não podemos deixar a mamãe e o papai ir embora sem dizer a vocês, não fique por lá, tratem de voltar para cá, para casa e ficar com a gente. Sim, muitas pessoas não queriam ir para a igreja com pessoas como eles. Eles não queriam ir para a igreja com pessoas como eles. E eu posso dizer, uma vez eu fui preso. E havia uma menina na nossa igreja em Santa Fé. E ela era líder dos homens de uma gangue de homens. Ela tinha 4 ou 5 filhos. E ela perdeu todos para os reformatórios. E ela veio e foi salva. Ela veio e entregou sua vida ao Senhor, estava servindo a Deus, acabou se casando com um rapaz da igreja. Quero dizer, aquela moça tinha sido baleada 2 vezes, ela não tinha dentes.
Ela tentou cometer suicídio e pulou de uma ponte e quebrou todos os dentes, e nós compramos dentes novos para ela. Nós compramos dentes novos, ela ficou bonita. E então eles se casaram no civil e ela conseguiu todos os filhos de volta. E isso foi um milagre. E então eles tinham acabado de se casar e nós vimos que eles estavam sofrendo. E então nós compramos um monte de comida, eu e mais algumas pessoas, nós compramos um monte de comida e nós íamos e deixávamos tudo na varanda de trás deles para que não soubessem de onde via, mas havia cachorros lá, sabe? Havia cães soltos e esses cães comiam tudo. E então nós encontramos uma janela aberta. E eu estava no meio da janela e... senhores, não é o que estão pensando. E na verdade eles não me prenderam, eles ajudaram a colocar a comida. Mas as pessoas dizem, em toda a igreja que nós já estivemos, as pessoas dizem, bem, sabe, você precisa ir na igreja do Larry e da Tiz. Eles têm uma igreja cheia de pessoas como você. E eu não posso deixar de pensar no que Jesus disse quando ele estava com os cobradores de impostos, as prostitutas, os viciados em drogas e com quem quer que seja. E eu não posso deixar de pensar que quando eles disseram se ele é mesmo o homem de Deus, o que ele está fazendo com pessoas assim? E a resposta de Jesus foi para esses que eu vim. Foi para esses que eu vim. Para aqueles que precisam de mim. E então você olha para isso e eu poderia contar tantas histórias diferentes, mas cada passo dessa jornada, Jesus estava dizendo para nós, e nós não percebemos isso, mas Jesus estava dizendo, se eu puder confiar em você com isso, vou confiar em você com o próximo. E se eu puder confiar com você com isso, vou confiar com o próximo. E veja, para realmente ser um filho de Deus, nós precisamos amar uns aos outros. E precisamos ser ousados. E então nós viemos para Dallas. Sabe, quando estávamos no outro prédio, nós tínhamos 2 andares, 3.000 pessoas em 6, 7 ou 8 meses. E eu debati se eu falaria disso ou não. Porque cada igreja que Tiz e eu abrimos, e nós nunca assumimos uma igreja, nós sempre começamos uma igreja e construímos, e então o nosso grupo fica muito grande, e então eles nos mandam para outro lugar. E em cada igreja nós nos posicionamos contra o racismo. Você não pode ser racista e ser um cristão de verdade. Você não pode dizer, bem, eu quero pessoas brancas, ou eu quero pessoas negras, ou eu quero pessoas mexicanas, eu quero pessoas asiáticas, eu quero pessoas navarro, ou o que quer que seja. Nós somos uma família feita para ser unida. E você tem que se manter nessa posição. E quando eu vim para Dallas, me disseram, se você permitir uma porcentagem de cores diferentes em sua igreja, então certas pessoas não virão. Então, nós temos que decidir se nós queremos que elas venham ou queremos que sejamos, se 2 ou 3 se reunirem em meu nome, lá eu estarei. Mas sabe, nós também tivemos pessoas negras e pessoas hispânicas que disseram, sabe, se você é hispânico, você deve ir para a igreja hispânica. Se você é negro, você deve ir para uma igreja negra. Se você é branco, deve ir para uma igreja branca. E eu acho que isso é tremendamente errado. Porque nós somos um corpo feito para ser unido. Eu já contei a história sobre a Austrália, de que cor é Jesus, e a mãe disse à menina, querida, Jesus é a luz do mundo, e a luz pura é de toda a cor do arco-íris, e se nós queremos ver um movimento de Deus pessoalmente e como um corpo de Cristo, nós precisamos dizer, sabe, eu não me importo se eles vieram e cantaram no coral por 20 anos, eu não me importo se eles foram viciados em drogas, não me importo se eles acabaram de sair da prisão, não me importo se eles estiveram em uma igreja a vida inteira, cada um de nós precisa de Jesus Cristo para ser o seu Senhor e Salvador, e nós precisamos recebê-lo. Agora, deixe-me encerrar com isso. Quando eu fui salvo, você sabe da história, eu cheguei de cabelo comprido, eu era um viciado em drogas, e eu era um traficante de drogas, e eu cheguei lá e devia haver umas 30 pessoas, e depois se tornou a minha igreja. Mas quando eu dei a minha vida ao Senhor, nenhuma pessoa daquela igreja, nenhuma pessoa, sabe, eles fizeram um apelo e nós fomos lá na frente e ninguém daquela igreja foi lá para orar conosco, comigo e com a minha amiga dona. Ninguém.
Depois eles olharam para nós e eles se afastaram porque eles disseram, pessoas assim não vão conseguir. Essa igreja se tornou uma boa igreja, uma igreja fenomenal. E eles oravam pelas almas. Oh, Deus, traga almas! Deus, traga almas! E então Deus levou Dona e eu, e eles disseram, não desse tipo aí! E isso é hipocrisia. É hipocrisia. Eu não sei você, mas eu fico feliz porque Deus olha o interior quando Ele nos vê por fora. Amém? Então, como nós temos ousadia, sabe? Deixe-me fechar com isso. A chuva serôdia vai ser o momento mais emocionante na história do reino de Deus. Vamos subir como cabeça e não como cauda. Nós vamos subir e não descer. Nós seremos credores e não devedores. Quantos acreditam que isso é verdade? Quantos querem fazer parte disso? Eu fui pesquisar esta palavra ousadia. E em hebraico ela significa literalmente a coragem de um guerreiro espiritual. Agora me dê mais 2 minutos. Isso é fenomenal. E quando eu comecei a estudar isso, ousadia significa a coragem de um guerreiro espiritual. E eu não pude deixar de pensar em Sadraque, Mesaque e Abednego. Tudo que eles tinham que fazer era se curvar. Mas eles preferiram a fornalha. E eles não se curvaram. Então no trabalho, na escola, ou na comunidade, ou na sua família, decida que você não vai se curvar. Porque você sabe qual foi o resultado. O rei que os jogou lá e disse, quantos nós jogamos lá? E eles disseram 3, Sua Alteza, Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele disse, eu vejo um 4º homem de pé entre eles. E ele se parece com o Filho de Deus. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, deixe-me fechar com isso. Este é um ensinamento fenomenal. A Bíblia diz, lembre-se do sábado e guarde-o e mantenha. E nós sabemos que é o Shabat. Nós nos encontramos no domingo, que é o dia de pescar, que é o dia do ensino. Mas sabemos que o sábado é de sexta-feira à noite a sábado à noite. Nós sabemos disso. E então o sábado começa no acolher todas as bênçãos de Deus e o poder e a bondade para toda a próxima semana. Esta é nossa janela semanal do céu. Mas muitas pessoas não sabem e nós ensinamos isso, mas não temos ensinado tanto no final do sábado, o que se chama o Havdalah. E a unção no Havdalah, onde você recebe os seus anjos para cuidar de você naquela semana. Quantos de vocês sabem que temos anjos ministradores, espíritos ministradores para os herdeiros da salvação? Você tem, onde quer que você vá, você tem 2 ou 3 anjos que vão com você. Alguns de vocês precisam se lembrar disso. E eles reportam diretamente a Deus e depois para mim. E assim a oração do Havdalah para receber esses anjos que trazem as nossas bênçãos para a semana é assim. Eles são amados, eles são todos amados, eles são todos claros, eles são todos ousados, todos eles fazem a vontade de seu Criador com temor e tremor. Agora, muito rapidamente, ele dá 3 adjetivos descritivos. Eles são todos amados, eles são todos claros e eles são todos ousados para fazer a vontade de Deus. E assim, quando você lê a antiga sabedoria judaica, diz primeiro que eles são amados. E diz que quando nós estamos conscientes do grande amor de Deus por todos nós, quando temos consciência do quanto Deus ama cada um de nós, que para Deus nós somos preciosos aos seus olhos, para Deus nós somos estimados com grande valor. Quando nós percebemos que Deus nos estima assim, então nós sabemos que o nosso caminho se torna claro.
Porque quando sabemos que Deus nos ama, que Ele não vai deixar nada vir contra nós, que não conseguimos lidar, que Ele nunca vai nos deixar, que Ele nunca vai nos abandonar, nós podemos então ver com clareza o que Deus está nos chamando para fazer. E quando o caminho é claro, nós podemos seguir em frente com toda a ousadia, como heróis corajosos, com humildade e dando a Deus todo o louvor e toda a glória. Quando sabemos que somos amados, ouça, nem sempre é fácil fazer o que é certo. Nem sempre é fácil manter essa posição e parece ser assim no natural. Bem, isso vai te custar algo, e talvez vai te custar amigos, ou talvez vai te custar uma posição, ou talvez vai te custar finanças, o que quer que seja. Mas quando nós sabemos, quando somos recebidos e agregados no amor de Deus por nós, nós sabemos que quando nós assumimos uma posição com Deus, o nosso caminho se torna claro. E o Espírito Santo vai nos liderar, nos guiar, nos ensinar, nos mostrar através da palavra de Deus o que nós devemos fazer. E quando nós somos claros naquilo que nós fazemos, nós seguimos em frente com ousadia. E quando nós avançamos com ousadia, tudo que nós colocamos nossas mãos e todo lugar que colocamos a sola de nossos pés, Deus nos dará por herança e nos fará cabeça e não cauda. Nosso melhor ainda está por vir. Eu posso ouvir um amém? Agora, eu quero encerrar com isso. Nós estamos nos preparando, está acontecendo, nós estamos vendo isso acontecer. Eu estava escrevendo sobre isso, conversando com o pessoal e eu disse, aguardem o próximo movimento de Deus entre os jovens. Eu te disse quarta-feira, certo? Eu recebi uma mensagem, me lembre de te mostrar depois, eu recebi uma mensagem do Truett, que produz o nosso programa na Califórnia, e ele disse, está acontecendo, e ele me mostrou um lugar, em algum lugar, e eu acho que no Texas, mas eu não tenho certeza, mas ele me mostrou um avivamento de milhares de jovens em uma faculdade, se libertando, e milhares de jovens de pé em um auditório adorando a Deus e louvando a Deus. E havia brancos e negros e asiáticos e hispânicos, e tudo o que ele disse foi, pastor, começou. Repita comigo, começou. Mas você tem que ser ousado. Fique de pé comigo em todo lugar. Eu tenho que terminar bem rápido porque o jogo vai começar às 5:30. A antiga sabedoria judaica diz que sem a ousadia santa é impossível entender a palavra de Deus. Isto é muito poderoso, especialmente quando você entende que a verdade que você conhece vai te libertar. E sem a ousadia santa é impossível entender a palavra de Deus. A ética do pai diz uma pessoa tímida não pode aprender da boca de Deus. Em outras palavras, a menos que nós façamos o que é certo, não o que as redes sociais dizem para fazer, não o que o governo diz para fazer, não o que nossa comunidade diz para fazer, não o que é popular de se fazer, mas nós fazemos o que Deus diz para fazer. E Deus diz duas coisas: seja ousado, e eles saberão que você é meu discípulo, e amem uns aos outros. É por isso que a palavra de Deus foi dada a Israel, porque Deus sabia que eles eram ousados. Seja ousado como um leopardo, leve como uma águia, ágil como um cervo e forte como um leão, para fazer a vontade de Deus. Eu creio que esses somos nós, amém? Abaixe a cabeça, feche os olhos, ninguém olhando ao redor por um momento. Você que está aqui, e talvez você que está assistindo ao redor do mundo pela televisão, eu não posso ver a sua mão, mas Deus vê o seu coração. E se você está aqui agora e você disse, Pastor Larry, você sabe, eu nunca fui salvo, eu nunca pedi a Jesus para entrar em meu coração, em minha vida, nem o recebi como meu Senhor e Salvador pessoal. Ou talvez você tenha feito isso, mas em algum lugar ao longo do caminho você talvez tenha caído e você se desviou para o mundo. E você está aí dizendo, Pastor Larry, é hora de eu ser ousado. É hora de eu ser ousado e voltar para o Senhor.
Então, com as cabeças abaixadas e olhos fechados, ninguém olhando ao redor, bem aí no lugar onde você está, diga: Pastor Larry, você se lembraria de mim? É hora de eu endireitar o meu coração na minha vida com Jesus. Levante suas mãos em todo lugar e deixe-a levantada para que eu possa ver cada um de vocês. Eu vejo aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão. Eu vejo aquela mão, aquela mão. Eu vejo aquela mão, aquela mão. Eu vejo aquela mão. Eu vejo aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão. Eu vejo aquela mão, vejo aquela mão. Deus abençoe. Mais alguém? Aquela mão. Deus abençoe, querida. Mais alguém? Vamos aplaudir bastante a estas pessoas. Nós vamos orar. Nós vamos orar. E enquanto oramos, eu não vou perguntar quantos precisam de mais ousadia, porque todos precisamos. Mas eu vou pedir que você ore comigo, que nós recebamos essa ousadia. Que nós recebamos ousadia. Ousadia para fazer o que a palavra de Deus diz para fazer. Sabe, nós somos a luz do mundo. A única coisa que o diabo quer fazer é pegar essa luz e colocar debaixo de um pano, para que ela não brilhe. Mas posso dizer uma coisa? Se você acenda uma vela um dia, e a chama representa a sua alma, no judaísmo a chama representa a sua alma, pegue essa vela e a incline para baixo. O que acontece com a chama? Ela ainda aponta para cima. Porque Ele nunca vai nos deixar. Ele nunca vai nos abandonar. Mas pegue essa luz e você é a luz. Pense nisso, você é a luz do mundo. Pegue essa luz e adicione outra luz. E então pegue essa luz e adicione outra luz. E pegue essa luz e adicione outra luz. A escuridão nunca vence a luz. A luz sempre invade a escuridão. E nós somos a luz do mundo. Eu posso ouvir um amém? Pegue a mão da pessoa ao seu lado por todo lugar e em um sinal de unidade, em sinal de amar uns aos outros, brancos, negros, marrom, homem, mulher, jovem, velho. E diga isso em voz alta juntos. Pai, eu venho a você agora, em nome de Jesus. Eu sei que eu pequei. Todos nós pecamos. Mas eu sei disso. Você me ama tanto que você mandou Jesus Cristo para o mundo, para pagar o preço na íntegra por todos os meus pecados. Agora eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Agora diga isso com ousadia. Satanás, saia da minha vida, saia da minha casa, saia da minha família, saia das minhas finanças, saia do meu corpo, saia do meu futuro. Eu declaro, em nome e pelo sangue, que toda maldição é quebrada e toda maldição é revertida. Use-me com ousadia, pois eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. O nosso melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor. O Watterson vai finalizar para nós, mas a minha oração é para que quando você vier à igreja e perceber que todo ser humano no mundo, olhe para mim, que todo ser humano no mundo está dizendo isso. Alguém me faça sentir bem comigo mesmo. Alguém me faça sentir bem. Alguém me faça sentir bem-vindo. Quando você entrar neste lugar, em vez de apenas correr para a sua cadeirinha e se esconder, ande um pouco por aí, apertando mãos. Abrace alguém. Receba alguém. Diga de onde você veio. Da prisão? Ok, de onde você veio? Ouçam. Somente uma pessoa não precisou de um Salvador. E ele era o Salvador. Eu posso ouvir um amém? Nós precisamos amar uns aos outros. E precisamos ser ousados para amar uns aos outros. Dê uma salva de palmas ao Senhor enquanto o Watterson vem aqui. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huff. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue.
Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.